A paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu vou fazer uma leitura bíblica aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6, todo o capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é a sua nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Essa é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, né? Ele instruindo aquele povo da Galácia sobre como andar nos caminhos do Senhor Jesus, a nova vida, né, que eles aceitaram, né? A cruz de Cristo, que muitas vezes eles estavam querendo deixar, né, para seguirem, voltar às leis, né, as leis de Moisés, né. Então eles não estavam firmando a sua fé só no sacrifício todo que o Senhor Jesus fez, tanto enquanto ele viveu, quanto na hora da sua morte. Eles estavam voltando sobre colocar a sua fé na lei, né? na lei de Moisés, e não no Senhor Jesus.
Aí ele diz, né, os ensinamentos falsos estavam causando uma divisão entre os discípulos na galáxia. Estavam atacando um ao outro e invejosamente se exaltando uns sobre os outros, ao invés de trabalhar junto para superar batalhas, as nossas batalhas espirituais, né? Mas nessa guerra contra o pecado, nós precisamos de ajuda um do outro, para que um nos encoraje e passe força para nós conseguirmos vencer as batalhas. E o apóstolo Paulo continua nas aplicações na vida cristã, exortando os irmãos a ajudar, que um ajude o outro, né? Não tendo nenhum querendo ser melhor ou ter mais do que o outro, né? Todos ali estavam na mesma faixa, ninguém poderia querer ser melhor que o outro, né? O apóstolo Paulo ali estava ensinando eles a manter, né, no novo evangelho de Cristo Jesus. Aí ele está explicando, irmãos, se algum caírem no pecado, em algum erro, outro que anda no Espírito tem a responsabilidade de ir lá e corrigi-lo, evitando que aquele esteja sobrecarregado pelo erro, né? E ajudando o outro a superar aquela queda, aquele pecado. E nisso ele está mostrando o amor que cumpre tanto a lei de Moisés como a de Cristo, né? A pessoa de mente carnal não ajuda um irmão, né? Ele quis dizer assim, que as pessoas que estão na lei carnal, ele não quer ajudar os irmãos, né? Pois vê a oportunidade para se julgar superior, né? E se nós somos todos iguais, né? Então, como querer ser mais do que o nosso irmão? E ele avisa para que tal o julgamento comparativo é vão, né? Porque cada um será julgado individualmente de acordo com seu próprio desempenho nos seus deveres. E ele diz, né, ironicamente, aquele que não ajuda o irmão que está caído a ficar em pé, já se julga como irresponsável. Então ele coloca sobre as nossas vidas mesmo a responsabilidade de ajudar nosso irmão que está caído em amor. E nos termos mais gerais desse capítulo, ele quer dizer que o cristão tem o dever perante Deus para fazer o bem para os seus irmãos. E o servo de Deus tem responsabilidade de compartilhar todas as coisas boas com aquele que se dedica ao ensinamento da palavra de Deus. Com Deus, o que uma pessoa semeia é o que ele vai ceifar, né? O apóstolo Paulo ele explica em Gálatas 6 e 7 que a pessoa só vai colher aquilo que ele semear. Então, que nós, né, venhamos a semear coisas boas, né, na nossa trajetória da nossa vida cristã, para que nós possamos colher, né, coisa boa, né? E a pessoa que se dispersa seus recursos satisfazendo os desejos carnais, né, os desejos carnais que ele explica em Gálatas 5, receberá somente a herança da carne, que é corrupção, né? Porém, mas ele enfatiza também que aquele que usa seus recursos para um crescimento espiritual receberá recompensa no Espírito, e a recompensa no Espírito é para a vida eterna, porque o Senhor Deus, ele está olhando para o que nós estamos fazendo na nossa caminhada cristã.
O cristão, ele tem a responsabilidade de usar todos os recursos, seja recurso espiritual, seja recurso financeiro e outros, de um modo que agrade ao Senhor Jesus. E a responsabilidade, ele também tem, individual, de fazer o bem a todos, né? Nós temos que ter essa consciência que nós precisamos fazer o bem a todos. Essa palavra eu aplico na minha vida pessoal, né? Porque nós precisamos de se esforçar para fazer o bem a cada pessoa que chega ao nosso redor, exalar o perfume de Cristo, né? Incluirá ajuda aos irmãos, né? Que estão em pecado, apoiar o pregador, né? Que está fazendo evangelização, ou até mesmo dar uma ajuda a qualquer dos irmãos que estão com necessidade, né? Naquilo que nós podemos ajudar. O Senhor conhece o que nós temos, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, né? E quanto àqueles irmãos, o apóstolo Paulo, aqueles irmãos que estavam exigindo que os irmãos, né, em Cristo, que já são, como que eu posso explicar? Os irmãos que estavam em Cristo, que já foram lavados e remidos pelo sangue, né, de Jesus na cruz do Calvário, eles estavam querendo impor a circuncisão que fazia parte da lei de Moisés para a salvação. E o apóstolo Paulo enfatiza nessa carta, né, aos Gálatas, que ele diz assim, para a salvação não estavam realmente interessados em ajudar as pessoas ensinadas, né? Eles não estavam interessados em ajudar, eles estavam ensinando, mas não estavam interessados em ajudar, nem em guardar eles mesmos a lei de Moisés. Eles queriam evitar a perseguição pelos judeus. E eles, então, se gloriaram na carne dos seus convertidos. Olha, e não na cruz do Senhor Jesus. Muitos hoje ainda se gloriam na carne dos seus convertidos, usando o evangelho carnal para atrair grandes números de pessoas, ao invés de ensinar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo e sofrer realmente aquela perseguição, né, do evangelho, né? E a verdadeira conversão, né, vem não por meios carnais, né? Quando nós estamos deixando a nossa carne sobressair ao nosso espírito, isso quer dizer que nós precisamos ainda se converter cada dia mais. O que nos mostra convertido é quando essa circuncisão realmente está no nosso coração. Aí que nós se tornamos uma nova criatura, né? Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, que a circuncisão não seja como era no tempo de Moisés, mas sim agora essa circuncisão, ela tem que estar cravada no nosso coração, né? Para que o mundo venha ver, quando nós fluímos esse amor que o Senhor Jesus nos ensina, para as pessoas verem em nós o Espírito Santo, né? E assim as pessoas verem e saber que nós realmente nos tornamos novas criaturas. E ele fala, né? O Israel de Deus são aqueles que andam segundo em nova criação em Cristo. Então, esses são os verdadeiros cristãos. Estes não levam as marcas da circuncisão na sua carne, e sim as marcas de Jesus, numa vida transformada. Uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, que nos
que nos traz sempre a bondade, a longanimidade, a fé, a esperança, que ele ensina no livro na carta, né? No capítulo 5, ele explica o que é ser cheios do Espírito e transbordar na vida dos nossos irmãos e de todos que nos rodeiam. Amém? Essa palavra gloriosa, né, nos ensina muito para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, né? Porque vai chegar o dia que nós vamos sim estar diante, né, do Rei da Glória, aquele que pode todas as coisas. E aí o Senhor vai nos perguntar o que tem, né? O que tem nas suas mãos, né? Tem almas, tem coisas boas. Você ouviu o meu evangelho, você cresceu na graça e no conhecimento, né? No Espírito Santo, que todas as coisas ensina, né? E o Senhor ainda fala, né? Que quem tem falta de fé, falta de amor, é só buscar que o Senhor, Ele dá, principalmente a fé, que está escrito, né, na palavra do Senhor, que Ele aumenta a nossa fé. Amém? Vou estar orando para que Deus, o Espírito Santo, esclareça melhor essa palavra no seu coração, para que cada um que ouvir essa palavra seja impactado de alguma forma, não pelas minhas palavras, não mas sim, né, impactados pelo Espírito Santo no amor de Jesus, na verdadeira salvação e na verdadeira, como que eu posso explicar, naquilo que nós precisamos fazer para os nossos irmãos, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, eu oro, Pai querido, para as pessoas que estão me ouvindo, Senhor, que elas venham ser impactadas, Senhor, pelo Evangelho da cruz, que elas venham deixar brotar, Senhor amado, os frutos do Espírito, Pai querido, ó Deus querido, a qual o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando, Pai amado, ele está nos ensinando para nós ajudar nossos irmãos a levar as cargas, ele está nos ensinando, ó Deus, que nós devemos ajudar nossos irmãos a levar as cargas, cada um dos outros, que nós possamos ter realmente essa empatia de nos preocupar com o nosso irmão, orar sempre, Senhor, e ter as palavras certas para falar com o nosso irmão, para que ele realmente, Senhor, seja impactado pelo poder do Evangelho e que realmente deixe, se estiver fazendo alguma prática que não agrada o Senhor Jesus, que nós venhamos a ter compromisso com o Evangelho, que nós não venhamos querer pregar nenhum outro Evangelho que não seja o da cruz, que nós venhamos exalar o perfume suave do nosso Senhor Jesus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenham todos um bom dia. Eu não sei a hora que você vai ouvir esse vídeo, né? Se for à tarde, uma boa tarde. Se for à noite, uma boa noite. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e que o Senhor Jesus, abrange toda a sua vida, todo o seu coração, todo o teu ser, através do Espírito Santo Consolador, convencedor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que ele venha sobre você para te fazer uma pessoa melhor, não só digna do respeito humano, mas digna de ser realmente herdeiros da pátria celestial, a qual o Senhor Jesus já comprou para nós. Amém? Glória a Deus.